está convidado a voltar. Se você não foi, vá. Acho que não é muito longe aqui, né? Rapidinho para chegar no centro. Rua Pedro Fioretti, 157. A gente te espera lá. E esse ano, eu estou na promoção das enfermidades e vai ser uma alegria receber vocês lá também. Me procure, se você for maltratado, me fale. O bicho vai pegar lá. Brincadeira, não vai ser não. Vamos vê-los nessa manhã. Espero que tenhamos momentos agradáveis de estudo nos próximos minutos. E se você trouxe sua Bíblia, vai abrindo sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, vai abrindo ali. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu te conto uma história. Havia um jovem pregador, uma certa localidade desse Brasilzão. Ele pregava bem, as pessoas gostavam de ver pregando. E só tinha um problema. Ele pregava muito tempo, ele demorava muito pregando. Ele demorava, o chão demorava, isso cansava a igreja, cansava as pessoas. E aí começaram a conversar com ele, dar esse toque, né? Dar uma segurada, pregue sermões mais curtos. E ele, só que ele se empolgava quando estava pregando. E ele começou a pensar: o que eu faço para enxugar o tempo? Até que ele teve uma ideia. Olha, eu vou fazer o seguinte: toda vez que eu for pregar, quando eu for assumir o púlpito, vou começar a pregar, eu vou pegar uma bala, uma pastilha, colocar na boca, colocar embaixo da língua e vou pregando. Quando a bala estiver bem fininha, é hora de acabar. E deu certo. Ele começou a fazer isso. Toda vez que ele ia pregar, sábado de manhã, domingo, quarta-feira, ele pegava a bala, colocava na boca e ia pregando. Quando a bala já estava bem fininha, ele sabia que era hora de acabar. E estava dando certo, beleza, show de bola. Um belo dia, o terno dele costurou, assim, um problema do terno, e a esposa dele foi costurada. Só que, nesse ato de costurar esse terno, sem perceber, ela colocou no bolso do terno um botão. E ficou lá o botão. E aí, no sábado de manhã, ele foi pegar o costume, colocou o terno, e aí ele começou a pregar. E aí ele lembrou a bala, ele colocou no bolso. Sentiu um negócio que fez a boca e ele deu. Hoje faz 2 semanas que você está pregando sem parar. A bala não acabou ainda, ele não sabe comigo agora. Por que eu contei isso? Fique tranquilo, você vai chegar em casa a tempo. Tá? Eu não coloquei um botão na boca, fique tranquilo. Fique em paz, não é de uma feijão, não é uma fome, não vai ficar de jejum, fique tranquilo, tá bom? Vamos juntos então nos próximos minutos estudar um pouquinho aí e ver o que Deus tem para nós. Você abriu sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3? Se você abriu sua Bíblia, feche seus olhos aí para a gente orar, antes de a gente começar o nosso estudo. Nosso Deus, ensina-nos agora a tua palavra, por favor, que o Espírito esteja aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, antes da gente começar de fato a leitura, deixa eu fazer uma rápida explicação. Se você olhar o capítulo 3, na verdade, capítulo 2 e capítulo 3, você vai ver que você vai encontrar na sua Bíblia aí aquilo que a gente chama carta às 7 igrejas. Dá uma olhada aí, só bate o olho no capítulo 2 e no capítulo 3. Provavelmente tem um subtítulo na sua Bíblia. No capítulo 2, carta à igreja em Éfeso, carta à igreja em Esmirna. Está isso aí na sua Bíblia? Pois bem, então começa no capítulo 2 e vai até o final do capítulo 3. A gente encontra aí 7 cartas. 7 cartas que foram escritas para 7 igrejas diferentes, igrejas estas, que existiam lá no primeiro século. Lá na época que João, o apóstolo, escreveu o Apocalipse. Né? O que são essas 7 cartas? São cartas que Jesus escreveu para 7 comunidades cristãs em 7 cidades diferentes.
Então não era como hoje, que você tem várias comunidades em Osasco. Não. Você tinha uma comunidade de pessoas cristãs que se reuniam numa casa para cultuar, para adorar. E aí você tinha uma comunidade em uma cidade, tinha outra comunidade em outra cidade. Então eram grupos muito menores, em cidades diferentes, e Jesus selecionou 7 cidades para enviar cartas para essas comunidades cristãs que existiam nessas cidades. Por que ele escolheu essas 7 cidades? Eu não faço ideia. Mas ele escolheu 7 cidades. Então você precisa entender isso primeiro. Essas 7 cartas que você encontra no Apocalipse 2, capítulo 3, são cartas escritas por Jesus para a comunidade cristã, para aquela cidade lá que existia naquela cidade. Só que nós entendemos que além dessas cartas terem sido dirigidas para aquela cidade, para aquela comunidade específica, além disso, ela também se refere, talvez você já ouviu isso, se refere a um período específico da igreja cristã. Faz o seguinte, imagine que existe uma linha do tempo, desde o começo da igreja cristã, lá no livro de Atos, e você puxa essa linha do tempo até hoje. Então, 2000 anos. Imagina uma corda, lembrando aqui a linha do tempo da igreja cristã, desde o primeiro século até hoje. Pega essa corda e divide em 7 blocos. Divide em 7 partes. Cada parte, cada carta de Apocalipse 2 e 3 se destina à comunidade que eu te falei da cidade e a um pedaço dessa linha do tempo. Então a primeira carta, que você olhar aí no capítulo 2, é a carta à igreja de Éfeso. Para quem Jesus escreveu isso? Primeiro, para a igreja que estava na cidade de Éfeso. Segundo, para quem ele escreveu? Para os cristãos que viveram na primeira fase da igreja, lá no primeiro século. Então, primeira carta, primeira fase da igreja. A segunda carta aí, Esmirna, no capítulo 2, foi escrito para quem? Para a cidade de Esmirna, além da segunda fase da igreja. Então pega toda a linha do tempo, divide em 7, cada carta vai para o grupo de cristãos daquele período. Se for confuso, a gente conversa no final do vídeo. Onde vamos chegar? Eu falei, primeira igreja, primeiro grupo. Primeira parte da linha do tempo. Segunda igreja, segundo. Terceira igreja, terceiro grupo. E assim vai. A 7ª igreja, que é a última, ela é direcionada para quem? Primeiro para Laodiceia, para a cidade de Laodiceia. Além disso, para os cristãos, para o grupo de cristãos que viveria na última fase da igreja cristã. Nós vivemos em qual fase? Na última. Então a 7ª carta à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, além de ter sido escrita para aquele pessoal do passado, lá na cidade de Laodiceia, além disso, ela foi escrita para mim e para você, para os cristãos do tempo que nós vivemos hoje. Então tem coisa importante nessa carta aí. Eu queria dar uma olhada nela com você. Última coisa, antes da gente ler a carta. Em todas as 7 cartas, nós encontramos 5 coisas. Nós encontramos um endereço, óbvio. Nós encontramos uma autodefinição que o autor faz dele mesmo. Então ele fala dele mesmo. Nós encontramos uma análise que o autor faz da situação daquele povo. Nós encontramos uma advertência e, por fim, uma promessa. Em todas as 7 cartas, lição de casa para você durante a semana. Leia as 7 cartas, Apocalipse 2, Apocalipse 3, e encontre essas 3 coisas ali. Essas 3 coisas não, essas 5 coisas ali. O endereço, a autodefinição que o autor fala dele mesmo, ele fala quem está escrevendo, a análise que o autor faz daquele povo, a advertência que ele faz para o povo e a promessa que ele faz para o povo. 5 coisas. E eu quero encontrar essas 5 coisas com você na carta para a igreja de Laodiceia, tecla SAP, para mim e para você. Vamos encontrar essas 5 coisas? Alguém está com sono? Quer tirar um cochilo antes? Vamos lá, vamos juntos. Pega a sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 3, agora sim, a partir do verso 14.
Vamos ler direto, depois a gente volta e vai pontuando parte por parte. Apocalipse 3,14, do verso 14 até o verso 22, nós lemos o seguinte: ao anjo da igreja de Odisseia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morto e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você corte de mim ouro refinado pelo fogo, para que você veja de fato, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí. Amém. Carta à igreja de Laodiceia. Carta para os cristãos que viveriam no tempo do fim. Ok, essa é a carta. Agora, vamos ver se a gente encontra aquelas 5 coisas que eu te falei. Você lembra as 5 coisas ainda? Vamos lá. Endereço. O que mais? Descrição do autor, a autodefinição, que ele fala dele mesmo. O que mais? Seria o autor e o endereço. O endereço, o autor fala dele mesmo. O que mais? Advertência. Antes da advertência, o negocinho. Antes de advertir alguém, você tem que fazer o quê? Tem que analisar, ver qual é o problema. Exatamente. Então, endereço, o autor, análise, advertência e a última. Promessa, show de bola. Cadê o endereço aqui? Por favor, né? Vamos lá. Verso 14. Ao anjo da igreja, Odisseia, escreva. Está aí o endereço. Não tem muito segredo. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Está aí o endereço. Depois do endereço, vamos achar a definição que o autor faz dele mesmo. Ainda no verso 14. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, é o princípio da criação de Deus. Quem está escrevendo? Quem é o autor das cartas? Jesus. Então ele está falando dele mesmo. Está aí. Depois do endereço, depois do autor falar dele mesmo, o caldo começa a engrossar. Aí a gente vai para a análise do que Jesus faz desse povo. Verso 15, 16 e 17. Me acompanhe, por favor. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe quem é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego. Essa é a análise desse povo aí. Só coisa ruim. Não tem nenhum elogio. Olha que interessante. Aquela cidade lá de Laodiceia, que eu te falei, para onde a carta foi escrita em primeira instância, ela era uma cidade conhecida por ter águas termais, por ter águas mornas, fonte de água morna. Então o que Jesus faz? Jesus, ele pega o gancho e ele se utiliza dessa característica da cidade e toca no assunto da mornidão. Esse é o problema do pessoal da cidade de Laodiceia e o pessoal do tempo do fim, que viveria no último período da igreja cristã. Esse é o problema. Mornidão. É um povo que se acha suficiente. É um povo que acha que está tudo bem, está tudo tranquilo, sou rico, não preciso de nada, não preciso de ninguém. É isso que o povo pensa. Essa é a situação do povo. Só que tem um problema. O povo acha que é rico, acha que é suficiente, acha que não precisa de nada nem ninguém, só que na realidade é só achismo.
Jesus falou, o povo é o quê? Pobre, cego e nu. Então a gente precisa entender a situação desse povo. E lembre-se, Jesus está falando de nós. Não nós nessa igreja necessariamente, ele está falando da comunidade cristã, dos cristãos que viveriam no tempo do fim. Ele está falando do nosso tempo. Os cristãos do nosso tempo, segundo Jesus, a igreja cristã do nosso tempo, segundo Jesus, é uma igreja cristã que se acha suficiente, morna, que acha que está tudo bem, mas na realidade não está. Essa é a situação, essa é a análise que Jesus faz daquela comunidade e da fase da igreja hoje. Depois da análise, eu te falei que vem um próximo passo. Qual que é o próximo passo? Você lembra? Advertência. Aí o Cláudio gosta mais ainda. Dá uma olhada comigo, a partir aí do verso 18 até o verso 20. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colhe para onde os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz dentro da porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Está aí a advertência. Está aí o conselho, está aí a exortação. Jesus não só joga no ventilador do problema, não é isso que ele faz. Ele mostra o problema e dá a solução. Você lembra quais as principais 3 características que Jesus falou do povo de Laodiceia aí? No final do verso 17. Pobre, cego e nu. As principais características que Jesus bate na tecla a respeito do povo de Laodiceia e do povo do nosso tempo. Pobre, cego e miserável. Infeliz que vai juntar tudo, né? Pobre, cego e nu, beleza. Na hora que Jesus vai dar o conselho, vai dar a advertência, Jesus bate nessas 3 teclas. Pergunta para você, o que um pobre precisa? De dinheiro. Né? O que um cego precisa? De alguma coisa que faça ele ver. Do que um nu precisa? Roupa. Beleza. O que Jesus fala para os pobres, cegos e nus de Laodiceia? Você é pobre. Aí Jesus fala no verso 18 ao 20: aconselho que você compre ouro, dinheiro. Aí ele fala pro cego: aconselho que você compre comigo. Aí ele fala para o nu: aconselho que você compre vestidura branca. Olha que interessante. Jesus dá 3 problemas e ele dá a solução para cada um dos problemas. Você é cego? Então você precisa de colírio. Você é pobre? Você precisa de dinheiro. Você está nu? Você precisa de roupa. Parece que é mais óbvio. Ah, vai, Jesus, você não fala, eu não sabia. Só que tem um detalhe. Eu não sei se você percebeu esse detalhe. Jesus dá a solução. Jesus mostra o caminho para resolver o problema. Só que Jesus fala aonde encontrar esse negócio. Eu não sei se você reparou, você vai reparar agora. Verso 18. Aconselho que você compre de mim. Então o pobre precisa de dinheiro, o nu de roupa, o cego de colírio, beleza. Aonde, segundo Jesus, essas pessoas encontrariam tudo isso? Nele. Esse é o detalhe. Se você perder isso aí, esquece. Não faz sentido mais a carta para nós. Então guarde isso. Jesus mostra a solução. E essa solução está nele. Quem poderia curar o povo da pobreza, da nudez e da cegueira? Ele. É isso que ele está falando. Em outras palavras, venham até mim para que eu resolva esses problemas que eu estou falando que vocês têm. Então, se a gente fosse traduzir para a nova tradução de linguagem de hoje, essa carta, é o seguinte, muito simples. Ó, vocês acham que vocês são perfeitos, que vocês são suficientes, que vocês são bons, e está tudo bem. Essa é o que vocês acham. Só que vocês estão errados. Vocês são pobres, cegos e nus. Vocês não são nada. Mas
para ajudar vocês, faz o seguinte. Você que é pobre, arranja dinheiro. Você que está nu, arranja roupa. Você que está cego, arranja coisa que você conseguir enxergar. Tudo isso aí você vai arranjar em mim. Então vem a mim, que eu vou suprir as necessidades que você tem, que eu vou resolver teu problema espiritual. E aí ele termina no verso 20, o famoso verso 20. Eis que sua porta bate. Se alguém ouvir e abrir, eu vou entrar e vou comer com você. Hoje em dia, quando a gente fala de ir à casa de alguém para comer, é de boa, isso é normal para nós. Todo final de semana você vai almoçar na casa de alguém, vai jantar, você recebe alguém na sua casa, tá? Ela falou que não gosta. Enfim. Gente, alguém continua, por favor. Hoje em dia, ir na casa de alguém para comer é normal. É comum. Brasil, século XXI, 2023, Osasco, beleza. Agora, na época que isso aqui foi escrito, não era bem assim. Você não colocava qualquer um dentro da sua casa, assim como você não ia na casa de qualquer um. Então, quando Jesus fala que ele está à porta batendo, e se alguém abrir, ele vai entrar e comer junto com essa pessoa, ele está dizendo o seguinte: eu quero intimidade. É isso que ele está falando. De novo, não era qualquer um que você botava na sua casa. E não era em qualquer casa que você ia. Quando você ia para comer com uma pessoa na casa dela, ou receber ela na sua casa, isso é sinônimo de amizade, de intimidade, de comunhão, de proximidade entre vocês dois. Então, enxergue Apocalipse 3:20 com esses olhos. Jesus está falando de intimidade. É isso que ele fala a carta inteira. Você tem um problema, eu posso solucionar se você deixar. Se você deixar, eu vou estar próximo de você, vou ser íntimo de você, vou ser seu amigo, vou resolver os seus problemas espirituais e você vai ser liberto desse problema chamado mornidão. Essa é a carta. E aí a carta termina, no verso 21 e no verso 22, com a promessa: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que isso aqui tem a ver comigo e com você hoje? Tudo a ver. A gente acabou de falar que a carta à igreja de Odisseia é para os cristãos que vivem no tempo do fim. Você é cristão? Sim? Nossa, gente. Eu acho que eu entrei na igreja errada. Eu entrei na mesquita. Você é cristão? Sim. Você vive no tempo do fim? Sim. Então isso é para você. Começa a dar atenção no que a gente falou. Essa é a nossa realidade. E de novo, talvez não seja a sua realidade pessoal. Talvez seja, mas talvez não. Mas é a realidade da comunidade cristã ao redor do mundo. Nosso país, Brasil, você sabia que mais de 80% do Brasil é cristão? Mais de 80%. De 10 pessoas, 8 são cristãs no Brasil. Só que, tem um problema. Fala baixinho para ninguém ouvir. É uma desgraça viver aqui. É um monte de crime, corrupção, as pessoas se odeiam, brigam, falta de segurança, falta de saúde. Concilia para mim essas duas coisas. Vamos lá. Vamos passar a tarde discutindo sobre isso. Como que eu concilio uma população 80% cristã? Se eu não me engano, é o país com mais, não sei se é o país com mais cristãos, mas se não for, é um dos. Junto com isso, a gente vive na dificuldade que a gente vive por aí, que a gente sabe. Como que você concilia uma coisa com a outra? Mornidão. A ausência da intimidade. Exato. É isso aí. Está vendo como Jesus sabe escrever essa carta para nós? É isso. Mornidão. Por mais que muita gente aí de fora fale, e às vezes aqui dentro, talvez você que me ouve, fale de Jesus. Fala que conhece Jesus, que segue Jesus. É balela. É balela. É mentira. É igual a Odisseia, quer dizer, igual a Odisseia não. Ela, a Odisseia, acha que está tudo bem. Se acha suficiente ir para a igreja no sábado de manhã, na quarta-feira à noite,
no domingo, está tudo certo, é só isso, fazer isso, está tudo bem. Deus está feliz comigo, é isso que Ele quer de mim, pronto, problema resolvido. Eu vou para a igreja 1, 2, 3 por semana de oração eu vou também, devolvo meu dízimo e está tudo bem. Isso é Laodiceia. Eu sou o suficiente, não preciso de mais nada, está tudo bem. Isso é Laodiceia. O povo de Laodiceia não sente necessidade do céu. O povo de Laodiceia não sente o desejo pelo reino de Deus. E não está nem preocupado com isso. Isso é Laodiceia. Note que curioso, na carta que nós lemos, Jesus falou que Ele preferia a frieza do que a mornidão. Você leu comigo aí, não sei qual foi o verso 15, 16. Jesus fala o seguinte, 15. Quem dera se fosse frio ou quente, mas já que você é morno, eu vou vomitar você na minha boca. Jesus está falando isso. Era melhor ser frio do que ser morno. Por quê? Sim, mas uma pessoa fria espiritualmente. Jesus preferia uma pessoa fria espiritualmente do que uma pessoa morna espiritualmente. Por quê? Porque a fria já está decidida, a fria acabou. Mas a morna, ela continua. Não é nenhuma dor, mas é. Isso. Bom, bingo, é isso. O morno acha que está quente. Esse é o problema. O frio sabe que está frio. O frio não quer saber de nada dentro, nem aí. Bom, ele sabe pelo menos. O morno acha que está tudo bem. O morno acha que está estourando, tá? Maravilha. Sou quente, Jesus está feliz comigo. Esse é o problema do morno. Ele não compreende a sua realidade. O frio, beleza, o frio não está enganado, ele sabe que ele está frio, que ele não quer nada do nada. O morno acha que está tudo bem e não está. Ele se engana, o morno. Esse é o problema. Por isso que Jesus teve que escrever uma carta para o morno para cair a ficha. Esse é o problema. E de novo, essa é a nossa realidade. E talvez essa seja a sua realidade pessoal. Eu quero te fazer 10 perguntas para te incomodar, para chacoalhar, se você precisa ser chacoalhado. Se não, beleza. Eu quero te fazer 10 perguntas muito rápido, não precisa refletir. Vai responder, por favor. Reflita nessas perguntas. Primeira pergunta. Qual o pecado que você precisa abandonar? Pensa aí, responda para você. Quanto tempo por dia você lê a Bíblia? Você passa com a sua Bíblia aberta, buscando as coisas de Deus? Responda. Agora faz um contraponto. Quanto tempo você passa por dia trabalhando os seus momentos de lazer, as outras coisas do dia a dia, e faz uma comparação de tempo, como se respondeu a segunda pergunta em relação à vida. Como que anda o seu hábito de falar com Deus, de orar? Para quantas pessoas você pregou o Evangelho nesta semana? O tanto que você se preocupou com isso nessa semana? Para quantas pessoas você demonstrou o amor de Cristo nessa semana, que hoje, no dia da asa, a gente está falando? Para quantas pessoas você mostrou o amor de Jesus, não apenas em palavras, mas em atitudes? Como que você tem se relacionado com as pessoas da sua família? Como que você se relaciona com as pessoas da sua igreja, da sua comunidade de fé? E a última pergunta. A vida que você leva agrada a Jesus ou dá ânsia nele? Pense nisso. Nós vemos um tempo crucial. Romanos 13, 11 vai dizer o seguinte: é hora de despertar do sono, porque a salvação agora está mais perto do que quando a gente começou a crer. É tempo de a gente acordar. É tempo de santificação, de preparo, de comunhão com Jesus, gente. É tempo de estudar a Bíblia. É tempo de abandonar o pecado. É tempo de procurar corrigir, mediante a comunhão com Jesus, a intimidade com Jesus, de Apocalipse 3:20.
É tempo de buscar corrigir os nossos erros, os nossos defeitos de caráter. É tempo de se preparar para a volta de Jesus. É tempo de pregar o Evangelho. É tempo de fortalecer a comunhão com Deus. Então, se você entrou aqui hoje, nessa mornidão, que você vem para a igreja, volta para casa, como se nada tivesse acontecido, você vai viver a sua semana como se nada estivesse acontecendo, em nome de Jesus, decida hoje viver uma vida com Deus de verdade. Vida com Deus não é só vir para a igreja, uma, duas vezes por semana, lá, dar uma linha na sua sabatina e viver a vida como se nada tivesse acontecendo. Deus não quer isso de você. Deus quer relacionamento. Deus quer intimidade. É isso que Deus quer de você. É isso que Ele quer que você pratique quando você sai dessa igreja hoje. Na sua casa, na segunda, na terça, na semana começar, Ele quer intimidade com você. Ele quer comunhão com você. Ele quer que você se prepare para que... E Ele quer te usar para preparar outras pessoas também. E aí? O convite do verso 20 é para você. Ele está na sua porta, batendo. Se você abrir, Ele entra para comer com você, você vai comer com Ele, para dar intimidade, amizade, beleza, comunhão. E Ele vai curar você dos seus problemas espirituais. Só que tem um problema. Ele só entra se você abrir. E Ele fala isso. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Se não, eu não entro. E aí? O que você vai fazer? Pense nisso. Não fique confortável com uma vida espiritual miserável. Não fique confortável com uma vida espiritual miserável. Não, é isso que Ele quer de você. Levante-se, olhe para o alto, viva com Jesus, se relacione com Jesus. A relação minha com Jesus é pai e filho. Relacionamento, diálogo, conversa, é isso que Ele quer de você. É isso que você tem entregado para Ele? Responda na sua mente. E se você perceber que não, é uma coisa errada, que bom que você está aqui hoje ouvindo isso. Decida sair daqui e fazer diferente. Pense nisso. Pense de verdade. Aproveita que você tem tempo para mudar o que tem que ser mudado. Por isso que eu te trouxe aqui hoje. A Bia vai cantar uma música agora. Enquanto ela canta essa música, eu queria muito que você pensasse no que a gente está falando aqui. Essa música é o convite dele para você.